Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. E eu tô aqui com meu colega, meu querido amigo, Henrico De Ferrari. Fala, André. Tudo beleza? bom, cara? Joia. Tudo ótimo. A ideia, então, hoje é a gente seguir um assunto muito bacana que a gente já iniciou o tratamento, né? O que é no campo das soft skills, que é o relacionamento interpessoal. Então, vou fazer um pequeno overview do que a gente tratou. A gente comentou no episódio anterior, galera, acho que vale a pena, né, ouvirem, mas como uma base geral, a gente comentou que a base para um bom relacionamento interpessoal era a comunicação, a empatia, o respeito, confiança, adaptabilidade. Falamos um pouco sobre cada tópico desses. Falamos sobre os desafios, né, que se tem dentro desse relacionamento, né, interpessoal, que eram os conflitos de interesse, falta de comunicação, os limites, nós falamos muito bem sobre isso, expectativas e tudo mais. Claro, a gente também trouxe no capítulo anterior as técnicas de resolução. Então a gente falou um pouco sobre escutativa, sobre a questão da paciência, né? E aí ter paciência é algo realmente que está ficando raro. Investimento de tempo e esforço, o quanto a gente tem que investir em todo o relacionamento que a gente constrói, seja ele profissional, pessoal, qualquer coisa. Falamos sobre a comunicação não violenta, o quão importante é hoje ter uma comunicação não violenta. E falamos sobre a LNT, que a gente traz aqui da empresa, que é a linguagem não taxativa, que é muito importante para o nosso meio, que acaba sendo muito técnico. Tinha mais um item, claro, que era transparência e honestidade. Excelente, tinha mesmo. Falamos muito sobre isso, que é fundamental também, muito obrigado. E aí, claro, a gente deu uma pincelada nas gerações, porque eu acho que isso era fundamental para entender, inclusive, a base, né? Da empatia, o respeito e todos aqueles atributos que eu acabei de mencionar. Então, eu gostaria, para dar a sequência do dia, você talvez fazer um link disso, colocar um overview como a gente vai encerrar essa brilhante soft skills, essa soft skill que é o relacionamento interpessoal. Então, bola tá contigo, cara. Beleza. Então, para avançar na conversa, a gente tratou lá de uma visão mais genérica do negócio, né? Agora a gente queria abordar um pouco a questão geracional, porque existem muitas alterações na maneira de ver o mundo e na maneira de tratar as coisas, e que para a gente ir para frente, a gente tem que conhecer o para trás, né? Quer dizer, não adianta a gente simplesmente ser iconoclasta e querer jogar fora tudo que é o passado, porque não é assim que se evolui, né? Exato. Evolução não é revolução. É um caminho que você anda para frente, respeitando o que já foi trilhado, certo? Maravilhoso. Bom, então, só recapitulando rapidinho, as gerações. Então a gente tem ainda no mercado gente que é da geração dos baby boomers, que já não tem nada de baby, né? Mas é a geração que é do pós-guerra e até o começo da década de 60, que era gente que estava muito acostumada com uma hierarquia rígida, com estabilidade, com regras e tradições. Perfeito. Aí a gente tem a geração X, que é a que vem após isso e até o início dos anos 80. Isso é a data de nascimento. Tá? Uhum. Então, nessa já há um equilíbrio maior entre a relação profissional e a relação pessoal, que naquela geração anterior ela era muito mais trabalho. A né? vida era só o trabalho. Exatamente. Né? Uhum. Então agora já tem mais um equilíbrio, né? Já é uma geração mais adaptável, mas ainda menos do que a gente tem a visão das gerações mais modernas. Aí tem uma geração intermediária, né, que chama geração Y, que ela já tem acesso à tecnologia, né, já viram o celular, já nasceram com o celular, né, já tem uma visão de propósito, são muito mais flexíveis, pedem mais feedbacks, trabalham de uma maneira mais colaborativa e tecnológica. Tem uma necessidade de feedback, né? Exatamente. E aí, a geração Z, que é quem nasceu depois
do advento da computação do que se tem hoje, né? Então essa galera é a que está entrando no mercado de trabalho agora, que são os nativos digitais. Aqueles caras que são multitarefa, empreendedores, que valorizam inovação, trabalho remoto, que é uma geração bastante diferente das gerações que vinham antes. E é engraçado que tem conflito de interesses entre a geração Y e a geração Z, né? Sim. Não é simplesmente os mais velhos, mas a galera nova é muito diferente, né? É novidade. E a gente tem que aprender como se lida, o mercado lida com eles lidam com o mercado e tudo mais. Né? Excelente. Então a ideia agora é falar um pouco sobre os conflitos que acontecem intergeracionais. Tá? A primeira área de conflito, e é para a gente uma das mais complexas, é a questão da comunicação. Então, as gerações anteriores usavam e-mails, telefone. O telefone ainda servia para se falar, né? Exato. A questão de atas, tudo era bem mais formalizado, né? E hoje essa geração mais nova, ela consegue se comunicar com emoji, né? O que é isso, né, cara? WhatsApp e tudo mais. Então, assim, é uma pegada muito, muito diferente, mas ela tem problemas de formalização, né? Quer dizer, a gente precisa, no meio técnico, formalizar as coisas, né? Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em pessoal que faz leitura de projeto no celular. Né? Sim. É impressionante isso que tu coloca, porque eu tô no meio dessa história toda, né? E eu vejo assim, às vezes lidando com pessoas mais antigas, o quão difícil é, porque a linguagem é completamente outra, que é essa questão da comunicação. Teve casos de eu lidar com pessoas assim acima dos 70 profissionais, e não eram necessariamente engenheiros, são tomadores do meu serviço, são meus contratantes, né? Meus patrocinadores, como a gente coloca. E tinha situações em que assim, eu tinha que ter uma abordagem, não tem que ser por e-mail, e quando eu ia falar com a secretária dele, ela falava, não, é que eu imprimo todos os e-mails e ponho na mesa dele. Então é uma pessoa de uma época que ele lê papel, ele se nega a ler tela. Então veja o nível, e a gente precisa falar com ele. Às vezes essa pessoa inclusive tem um status, uma posição muito importante no mercado. E a gente, como trabalhando na construção civil, como tu bem disse já em outros episódios, a gente tem que falar do A ao Z, né? Então da pessoa lá mais humilde da obra, quanto a um grande empresário que muitas vezes tem 80 anos e que quer ler e-mail impresso, né? Então, olha o quão difícil é isso, né? De um lado, tu tem um cara que só imprime e-mail para ler, e do outro lado, tu recebe uma boquinha com dentes, e eu não sei se ele tá feliz, se ele concordou comigo ou aquilo é um pânico. Olhinhos arregalados, o que é olhinho arregalado? Tá suando no emoji. Mas então tá ok, todo mundo sua, eu não sei o que é isso. Então, é muito importante essa questão na comunicação. Não, é muito complexo, muito complexo. Outra coisa que, assim, para mim, me chama muito atenção, isso é fruto também da questão da pandemia, né? Como isso acelerou processos. Eu acho que o acelerar processos acabou criando dificuldades que, se a gente tivesse feito isso de um processo de uma maneira mais natural, a transição teria sido mais suave e talvez o aprendizado fosse mais simples. Mas foi instantâneo, né? Do dia para a noite estava todo mundo se falando por tela, né? Sim, a vinda da pandemia é a questão do home office, né? Que é o que você está trazendo agora. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de entender a questão de uma videoconferência versus uma reunião presencial. Quer dizer, o que você enxerga do outro numa tela, né? Quando a gente estava em reuniões pessoais, você enxerga a linguagem corporal da pessoa. Você vê sinais que não são verbais. Perfeito. E você entende mais se a pessoa está confortável, se não está, se a gente está indo bem ou não está indo bem, né? Sim. Às vezes eu já vi gente que quer fazer reunião com a tela fechada.
né? É uma analogia de vendado, né? Eu posso conhecer um lugar com alguém me narrando o que eu estou vendo e estar vendo, ou eu posso estar vendado e alguém está me narrando. Fazer reunião via vídeos, me sinto vendado. Me sinto vendado. Às vezes até com a própria equipe. Eu estou conversando com eles e eles têm barulhos domésticos na situação em que eles estão, né? Home office é muito saudável para a empresa ser presencial, a muda da água para o vinho, a produtividade é completamente diferente. A gente vai falar sobre os aspectos já já. Mas às vezes eu brigo porque eles não querem atrapalhar a minha fala e todo mundo fica no mudo. E aí eu tenho a sensação que eu estou conversando com essa caneta. Porque eu falo assim, pessoal, né, o plano estratégico, nós vamos fazer isso, cuidado com aquilo, verificaram isso, olha o desvio, que você quer, né, fulano? Nada, nada. Fulano, alguém tá comigo? Todos entenderam? Nada. E aí quando vê assim, um destrava, opa, não tô aqui. Opa, tô aqui. Tu tá onde? Cara, sabe? Me dá uma raiva. E aí tu aproveita muito pouco. Então não é só uma questão de tu tá... Quer dizer, não é como se fosse uma pequena questão tu não ler a pessoa. Cara, é fundamental ler a pessoa. Existe aquele livro, inclusive, que fala O Corpo Fala, né? Cara, é fantástico. A gente tem que saber sinais. Tem que saber sinais se o teu cliente tá apreensivo, tá bravo, ele tá te ouvindo de braço cruzado, né? Às vezes tu tá falando e o cara tá no celular aqui na tua frente, tu tá cagando porque tu tá ouvindo, desculpa, né? O português. Mas, tu precisa ver isso. O presencial é outro mundo. Tu tem a pessoa na integridade falando contigo, tu falando, ela te ouvindo, tu consegue praticar melhor empatia, escutativa, comunicação, tudo melhora. Sim. Então, cara, o presencial é um abismo, não é uma diferencinha. Mas, assim, eu entendo que tem uma certa resistência das novas gerações com o presencial, né? Sim. Não, isso é complexo, né? E o que eu leio? As novas gerações cada vez menos conhecem dessa questão da relação interpessoal. Não, né? São cada vez mais reclusos. Eu costumava brincar, na época da pandemia, a gente tinha muitas pessoas que ficaram doentes porque ficaram em casa, e isso é prisão domiciliar, isso é punitivo. Fique trancado em casa, isso é uma punição. Sim. E a gente é bicho solto, a gente tem que viver, tem que olhar para a vida, sabe? E eu noto que são resistentes, se habituaram, ficaram esquisitos, né? Muitas coisas mudaram, e isso não é saudável. Eu acho que não, a gente perde saúde mental, saúde física e saúde mental, estando preso em casa. Agora, também concordo que às vezes a gente chega no meio termo. O sistema híbrido não funciona bem. Então, às vezes tem uma reunião de fazer um follow numa atividade que já está em andamento, que eu só preciso fazer um acompanhamento, e que não vejo problema nenhum em fazer remoto. Mas aquilo ali é um tipo de comunicação num momento, né, é diferente. Então, eu não sou totalmente contra o remoto, a gente já se adaptou, funciona, né, por muitas coisas, mas para muitas coisas não. E aí não pode generalizar, e aí que está o problema do negócio, né? Em obra, essa questão do remoto, teoricamente, não existe. Não tem como, né? O cara vai te mandar um tijolo. Tem muita coisa que foi perdida. Então, por exemplo, acompanhamento do gestor, né? O cara tinha 3 obras, um coordenador. Hoje o cara tem 8. E ele vai fazer as reuniões dele virtuais. Uhum. Ele vai pouco para a obra. Ou o cara do planejamento, que faz o acompanhamento. O cara já não vai mais para a obra, ele só recebe um relatório, né? Então, assim, houve uma perda na questão de obra. Eu acho que menos do que no trabalho de escritório, mas sim, também houve uma perda, né? Mas que muda, né? Porque às vezes o cara, não, mas bota um drone lá. Aí tu olha um vídeo por drone. Mas o drone não são os teus olhos. O drone te mostrou o que aquela volta, aquele passeio te mostrou. Mas se tu estivesse na obra, tu ia falar, e deixa eu ver aquilo ali. E tu vai lá e cutuca, e aí tu vê ali, né, uma senhora sim, merda guardadinha ali. Então, sim, é importante. Bom, outro assunto é a questão de liderança e hierarquia, né? A questão das gerações mais novas versus as mais velhas, essa questão de quem manda, né, é complicado, né? Porque, assim, as pessoas estavam acostumadas a simplesmente mandar, né?
Sim. E hoje em dia já não funciona desse jeito. Não estou falando que estava certo antes, né? Inclusive tem uma analogia que eu acho muito legal que fala sobre a aviação. Então, tem uma história que é a seguinte: quando a aviação comercial começou, ela começou com os pilotos militares que já não tinham mais necessidade de estar pilotando avião de guerra, então foram pilotados aviões de transporte comercial. Então, existia uma hierarquia militar dentro do cockpit. Dentro da cabine. Exatamente. E aí começaram a haver muitos acidentes, e quando vai se estudar o motivo do acidente, é porque alguém mandou fazer uma coisa que estava errada e ninguém rebateu. Perfeito. E aí a aviação comercial ela desenvolveu um negócio que chama CRM, que é a gestão da cabine, da relação das pessoas na cabine. E isso fala sobre divisão de tarefas. Então, hoje em dia, já não tem mais aquela lógica militar dentro da aviação. E isso diminuiu muito a questão de acidentes. Então, a gestão é compartilhada. Uhum. As pessoas, cada um tem suas funções e elas vão decidindo juntos ações a tomar. E tem um treinamento incrível em cima disso. Que eu acho que assim, a construção civil está muito longe de ter isso, mas é uma técnica de gestão de pessoas muito legal. Sim. Sabe? Tem procedimentos claríssimos e divisão de tarefas claríssimas. Né? Eu sinto muito isso na questão do... É quase como um empoderamento. Às vezes, se tu bloqueia a fala, a voz, por hierarquia simples, a empresa perde. Então, tanto que, olha, as metodologias de gestões atuais, metodologias ágeis, método Scrum, né, tem o Develop Team, que eles encontram o problema e se resolvem sozinho. A modernidade fala muito sobre isso, né? As novas tecnologias, os novos, né, os squads de desenvolvimento, que são esquadrões e tal. Tem toda uma teoria nova, né, por trás disso, que traz um desempenho muito bacana para times multidisciplinares. A gente tem isso em qualquer lugar, mas isso vem muito do dar voz a todos. Então imagina, numa situação hierárquica, tu corta essa voz. É só unilateral o envio da informação, da comunicação, e aí há uma perda muito grande. Inclusive a gente comentou em outro episódio também a relação às vezes da obra com o projeto. Então, ou do orçamentista com o projeto. Tem que criticar a obra, como a gente bem disse. O projeto também erra. Então, se a obra não criticar o projeto, falando, o projeto mandou fazer assim, vou fazer, calma. A obra também erra. Assim como na cabine antigamente, talvez enfim, o piloto com maior hierarquia também poderia errar. Se ele não for rebatido, dava merda, né? Então, eu acho que a modernidade traz essa integração, dando mais voz a todos, talvez nivelando todo mundo e ganhando na contribuição. Mas, claro, tem que conhecer, como tu bem disse no início do episódio, tu tem que entender a metodologia antiga, entender os benefícios, e a nova entender os benefícios e juntar tudo isso. Positivo. Não, e assim, o fato de você ter espaço de fala não significa que você tenha conhecimento para falar. Né? Perfeito. Então, a gente precisa desenvolver aptidões, competências e não sei o quê, para que você fale com propriedade. Né? Uhum. Porque não é só falar, né? Você tem que agregar valor nas coisas, né? Exato. Ou falar de uma maneira não taxativa. Fala, pessoal, tive uma ideia. Não tenho certeza, mas e essa abordagem? Se tu falar assim, olha, é isso porque eu entendi isso, e tu talvez não tenha bala na agulha para sustentar isso, tu pode ser rapidamente derrubado numa discussão onde tu poderia agregar. Tu acaba saindo pela maneira como tu expôs a tua ideia. Positivo. Bom, a gente já falou sobre a questão de trabalho presencial e remoto, né? Uhum. E outra é a questão dos feedbacks, né? Esse aí é importante. Que é bem interessante como as gerações têm visões diferentes sobre isso. Né? Sim. Então, assim, eu vou falar como era lá nos tempos de antanho, né? Antigamente, que era assim, você tá lá trabalhando e tá tudo bem, aí um belo dia te manda embora. E você nem sabe por que foi mandado embora, né? Ou você é promovido,
também você não sabe direito o que te levou a ser promovido, né? Então, essa comunicação entre a chefia e o subordinado, a relação entre você estar agradando e você não estar agradando, não era uma coisa transparente, né? Só que hoje parece que todo mundo quer ter um feedback instantâneo a todo momento, né? É que são duas coisas. Uma coisa é a transparência e outra coisa é a dependência. Por exemplo, assim, se tu ficasse sem feedback, no passado tu ficava, porque não tinha, né? Não era assim. Te prejudicava em algo? Não. Tu acordava cedo, tu ia pro trabalho, tu fazia com afinco, porque era uma coisa talvez mais baby boomers, né? Mais assim, ó, cara, tem que fazer porque tem que fazer e acabou. Hoje é assim, tem que fazer, mas será? E eu tô indo bem? Ninguém disse que hoje eu tô bem. E aí cai a tua produtividade. Então, tudo bem, ter feedback é ótimo, construir planos, né? Se ajudar 360, de baixo para cima, de cima para baixo. Você ouvir feedback, às vezes, do teu liderado é muito importante, ser humilde nesse sentido. Só agrega. Mas eu acho que também não podemos extrapolar, porque chega um momento que isso cria uma dependência tão grande que tu tem um bando de criança contigo, né? Tu não tem mais pessoas, perdem independência por causa disso. E aí eu acho que daí vira pá, e a gente tá falando do lado prejudicial, né? Com certeza. É isso aí. Mas então, galera, assim, ter um feedback é algo que é legal, mas também não é essencial para tocar teu barco, né? Você tem uma meta, você tem objetivos para cumprir, você tem ações, você vai em busca delas. E você compartilha decisões, problemas e tudo mais. Agora, ficar esperando que a toda hora alguém venha te dizer, ah, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, faz assim, faz assado, meu, isso limita o teu crescimento também, né? Lógico. Não, e é uma analogia que a gente falou de confiança no episódio anterior, né? Porque assim, a priori, tu tem que confiar nas pessoas até que te provem o contrário. Usando essa técnica, se tu tá trabalhando em algum lugar, aí será que eu tô indo bem? Cara, se ninguém te falou nada, tá, trabalhe. Sabe? Agora, existe a dependência e pior, não recebe o feedback, não tem nada acontecendo e esmoerece o trabalho do cara. Mas por que isso? Parece que falta uma autoestima. Eu acho que parece que as novas gerações elas têm uma estima menos ou mais frágil. Enfim, não é que não se garantem, mas se olham de uma maneira diferente. E aí tem essa necessidade de autoafirmação com frequência. Toda semana o cara tem que dizer, tá indo bem, hein? Porra, será que toda vez? É demais, né? Sim. É algo assim, de novo, a gente está falando aqui a visão das gerações mais antigas em relação às gerações mais novas. Isso vocês têm todo o direito aí, comentem, critiquem, vamos conversar sobre isso, mas digamos que o que a gente está querendo transmitir é que você não precisa ficar chateado porque não está toda hora recebendo feedback, né? Isso não é natural para gerações mais antigas, né? É lógico, é isso aí. Não, e é que nem tu colocou antes, assim, precisa entender o passado e entender o futuro. A gente está aqui tratando dos conflitos intergerações. Se tu tem, por exemplo, às vezes um chefe ou um líder de outra geração, tu tá esperando que ele te dê esse feedback, para ele não é normal. Ele não tá esperando te dar e tu tá esperando receber. Não vai dar certo. Então, isso, eu acho que a visão disso assim, media possíveis conflitos que às vezes está gerando na cabeça da pessoa. Claro, também quero colocar aqui agora o advogado do diabo. É ótimo tu dar feedbacks para as pessoas. Às vezes tu tá ali com um certo descontentamento por alguma expectativa que tu criou e a pessoa nem te disse. Tô falando agora como contratante, como líder, como gestor. Às vezes tu desperta uma expectativa em cima da pessoa que ela não te disse, quem despertou foi tu. Então é importante tu dar o feedback para sentar e falar assim, cara, eu pensei isso, estamos indo certo, estamos indo bem, porque é uma construção. Dar feedback é super positivo, os dois lados crescem, gerentes, líderes, coordenadores, deem feedback com frequência, sejam transparentes nos feedbacks, ponham o crachá na mesa, não adianta falar assim, ó, cara, vou fazer um feedback, se falar mal de mim, te mato, tu tá na rua. Isso aí não é um feedback, né, cara? Então, tem que ter um negócio do crachá na mesa. É como eu falo assim, cara, é uma zona de livre comércio. A hora do feedback, fecha a porta, ninguém é chefe de ninguém, é um papo reto, bilateral. Tem que ser bilateral, mas tem que ter a segurança para aquele colega, colaborador, funcionário, falar de maneira, cara, quer dizer que se eu te xingar eu não tô na rua? Não, filha da puta, sabe? Então é isso que precisa. Então é saudável e é bom. Fazendo a contraparte, né? É importante
ter um plano de feedbacks e investir nisso. Não estou dizendo que não façam porque os baby boomers não faziam e viviam bem. Não, tu ganha desempenho fazendo. Mas a questão, a ótica toda, eu acho que é para os jovens não dependerem tanto disso. Né? Positivo. A política de porta aberta é fundamental, né? Então a gente precisa ter condições de chegar e conversar. Só que isso não pode ser diário, né? Não dá para ser o tempo todo, né? Imagina um relacionamento tem DR todos os dias, mas não dá, né? Ontem eu disse que estava tudo bem. É isso, né? É isso. Bom, aí a gente entra na questão de como a gente vai administrar esses conflitos, né? Tem uma técnica que eu acho genial, o nome eu nunca tinha ouvido antes de pesquisar, já praticava, mas não tinha um nome claro, que chama mentoria reversa. Olha que legal. Então é assim, a geração mais nova tem competências que as gerações mais antigas não têm. Então, dá para a gente receber mentoria dos mais jovens, né? E assim você vai trabalhando. Então eu te ensino isso, você me ensina aquilo e a gente vai evoluindo todo mundo junto, né? Isso é bem legal. Tem que ter porta aberta para isso também, né? Não, é um jogo de ganha-ganha. Isso amplia tanto o assunto que, na verdade, até talvez justifique a nossa existência aqui, né, nesse podcast, que é essa troca. Eu acho que isso é maravilhoso. A gente vê os sêniors hoje com tantas coisas para agregar e também com tantas coisas para aprender. E os jovens olham só assim para o que eles sabem e os sêniors não sabem, se acham os tal e perdem toda aquela bagagem de vida. Né? Eu não tenho propriedade para falar isso, mas em linhas gerais, o que eu escuto, o que eu já escutei falar é que os orientais respeitam muito a questão da idade. Então, assim, quando tem uma pessoa mais velha, você ouve ela com humildade. E às vezes é sempre, beleza, a pessoa é humilde, teve uma profissão humilde, foi, sei lá, qualquer coisa, segurança, né, doméstica, qualquer coisa, mas tem 70 anos de idade. Eu posso ser diretor, mas com 30, ouça aquela pessoa. Aquela pessoa tem experiência de vida, ela vai te agregar. Sim. E eu acho que o respeito pela vivência está se perdendo muito. E é uma coisa que é muito valorosa, sim. Leio eu, né? Bom, na comunicação, a gente precisa negociar procedimentos. Olha aí. Então, não dá para você virar para o teu cliente e conversar com ele com emoji. Né? A gente precisa ter um mínimo de formalidade e isso as empresas e as pessoas têm que definir. Na medida em que você estiver vivenciando essa experiência complexa que é se comunicar com gerações muito diferentes, você tem que entender, tem que analisar como proceder para que o negócio rode, né? Sim. Então, vão no nosso capítulo de comunicação. Lá a gente fala que assim, a comunicação é um negócio de duas vias. Se eu mandar um sinal e ele não entender, eu estou mandando o sinal errado. Perfeito. Né? Então, assim, se o meu engenheiro de campo não consegue entender o que está escrito num projeto, a gente precisa ter uma boa conversa. Uhum. Se o cara da obra manda um emoji e eu não entendo, eu tenho que virar pro cara e falar assim, bicho, não entendi. Exato. O que você está querendo me dizer? Fala, escreve, mas não me manda uma figurinha com um olhinho de um jeito ou do outro, porque eu não vou conseguir entender ou vai se suscitar um risco de erro na comunicação gigantesco, que é o tal do ruído. Né? Exato. Eu ia colocar isso mesmo, porque a gente conversando, falando com, não vou falar com todas as palavras, mas falando com uma boa parte de palavras, se você não escuta, não usa a técnica da escutativa, fica ruído. O cara te fala, tu fala ok, mas às vezes tu não entendeu bem o que o cara quis falar. E aí agora tu tira a fala e bota um emoji. Cara, é que nem jogo dos 7 erros quando é aqueles de mímica. É mais legal, eu gostei já de brincar disso, mas em vez de um cochicha no ouvido do outro ou só toca, aí tu muda as formas de comunicação, é genial. Um desenha, aí o outro interpreta, aí o outro geme, aí, cara, é muito bom. E aí, assim, o ruído eleva uma comunicação que é totalmente destruidora. Precisa ter. Como é que tu vai usar a escutativa com emoji? O cara te manda o olhinho e tu fala, deixa eu entender.
Deu certo? Deu errado? Tá atrasado? Tá no tempo? Tu tá mal? Tu tá bem? Eu não entendi nada. Então a escutativa fica um leque assim, né? Sim. Tipo, fica quase que eu tô no zero, fala de novo. Não dá, né, cara? Bom, e aí em relação aos modelos de trabalho, tem que ter uma flexibilização. A gente precisa saber negociar o que dá para fazer remoto, o que tem que ser presencial, que dia que a gente vai fazer uma reunião presencial com o cliente, que dia que a gente não vai fazer, né? A gente precisa ter essa negociação, porque existem momentos, principalmente na nossa área de engenharia, em que você precisa entender perfeitamente o que está sendo demandado. Se você não consegue olhar no olho, a chance de você se entender cai bastante. Né? Muita. Então, precisa ser conversado, negociado, e isso vale para todas as instâncias, né? Desde a relação do empreendedor com o construtor, com o projetista, com o cara do campo, com o cara do escritório, sabe? Essa comunicação, para ela fluir, tem que ser tem que ser presencial. Sem dúvida. E assim, existem coisas que são bastante importantes, e já se discutiu bastante, que é a questão da cultura da empresa. Né? Como é que você consegue distribuir valores se você não está junto com a pessoa? Né? Eu leio muito, aqui aconteceu muito, porque uma empresa de projetos, pós-pandemia ou durante a pandemia, o que mais aconteceu foi isso. E quando as pessoas estavam em casa, o que eu senti delas? Elas não sabiam o que estava acontecendo. E aí, isso gera um grau de nervosismo nas pessoas, de ansiedade, cuidar, atenção à geração digital, que são ansiosos, são imediatistas, que eles não conseguiam administrar isso. Tipo, tô bem, tô mal, a empresa tá bem, a empresa tá mal, tá indo bem, tô feliz, não tô, é legal o lugar que eu tô, não sei, tu tá na tua casa, tu tá na tua sala, o lugar é legal, não sei, eu tô na minha sala. Então, tu fica tão blindado a coisas boas e ruins que tu entra numa bolha e se tu tiver indo pro lado, em tese, depressivo da coisa, tu vai se deprimir mais, né? E se tu tiver num lado talvez até de excesso de euforia e errôneo, tu vai ficar mais eufórico ainda e tu tá errado. Então, assim, ficar em casa para uma cultura empresarial é avassalador. E a cultura é fundamental para uma empresa. Tem estudos, inclusive, que dizem que se tu sentar até mais do que 8 metros de distância de uma pessoa da outra, é como se essa pessoa não estivesse ali. Então a gente está falando em 8 metros. E aí imagina tu na tua casa. Aí fala, mas tudo bem. Aí eu falo, tem o Skype, mas esse vídeo já pode estar num momento que o Skype morreu. Ele está por morrer semana que vem, ele vai sair do ar. Né? Mais uma prova que a gente está ficando velho, né, cara? Mas enfim, tem todas as outras ferramentas. Mas é irônico de ver, né? Tipo, sei lá, a ferramenta do Zoom, né? Cresceu, explodiu na pandemia e ela, para os seus colaboradores, obriga todo mundo presencial. Mas não é um contrassenso, talvez. Ela vende, todo mundo trabalha remoto, mas ela trabalha todo mundo presencial. Então, existe uma dificuldade de cultura. A cultura de uma empresa, eu traduzo como é o jeitinho que ela é, se ninguém está olhando. Mas como é que tu vai pegar o jeitinho da empresa, andar para o mesmo lado, todo mundo puxar o barco no mesmo sentido, se tu está vendado em casa? Então, a cultura de uma empresa, assim, se trabalhando no home office, ela é muitas vezes mais difícil. E com uma cultura fraca, tu tem uma empresa fraca. E isso não tem como. Perfeito. Bom, e aí a outra grande questão para melhorar essa questão de conflitos é dividir conhecimento. Né? Então, como o André já comentou, parte do nosso escopo aqui é tentar trazer conhecimentos, jeitos de pensar, né? O tal do mindset. Né? Fazer com que vocês percebam de coisas que a gente vem fazendo ao longo da história das nossas vidas que agregam valor ao trabalho de vocês. Né? Então, a visão das novas gerações deve ser adquirir conhecimentos das gerações anteriores e desenvolvê-las. Né? Não dá para simplesmente você desencanar com tudo que já foi feito, porque é como se você tivesse
queimando teus navios, jogando tudo fora para começar de novo. Exato. E isso não dá para... Não gera valor. Né? Não, e eu acho que se tu não entender o mecanismo antigo, as coisas não mudaram. A gravidade está aí, a física está aí, existe a vida há muito tempo. E existe uma inteligência técnica por trás disso fenomenal. E que é mais. E que eu leio, né? Isso é só minha opinião, tá, pessoal? Que eu leio que é mais brilhante ainda. Né? Porque assim, hoje talvez a gente seja dependente de um software para enxergar algo. Coisa que os antigos não eram. Eles olhavam, era mais roots o negócio e agrega muito mais. Então, acho que aprender com as gerações anteriores é fundamental. E eu acho que a gente viveu um gap de, assim, acho que gerações, talvez, não sei se os baby boomers, mas acho que a geração anterior a eles tinha uma expectativa de vida de 60 anos. Então, tudo bem, o cara estava com 60 anos, já estava aposentado, estava no bico do corpo já, né? Não conseguia fazer nada. Hoje em dia, com 60 anos, os caras, se eu vou jogar tênis, às vezes os caras me dão um banho de bola que eles me perguntam se eu tô bem, não consigo responder. Tão cansado que eu tô. Então, assim, cara, as gerações hoje têm uma longevidade e conseguem agregar tanto valor, viveram experiências tão diferentes, viveram experiências como não se tinha celular, não se tinha telas. Se tu tinha que pesquisar alguma coisa, tu tinha que ir a uma biblioteca. O que será? Que bicho é esse, sabe? Então, muitas coisas mudaram. E deve ter muitas coisas, e existem muitas coisas a se dividir. E eu acho que até é o nosso propósito aqui, né? Exatamente. Aí, analisando um pouco qual que é a pegada das novas gerações, e aí, assim, é uma licença poética, ou Claro. não sei se é poética ou não, mas, assim, o que dá para perceber é que hoje em dia você tem tanta informação, mas tanta informação, que você não tem tempo de se aprofundar. Excelente. Né? Então, tudo acaba sendo muito raso. E você não consegue navegar com um grande navio no lago. Né? Você não pode ter quilha, você não consegue dar direção para o negócio, porque você não tem calado, né? É isso que eu ia falar. Fazendo uma alegoria com a navegação, se você estiver num lugar que é muito raso, você não vai conseguir fazer uma grande jornada, né? Então, o que acaba acontecendo é que se as pessoas não se aprofundarem, se não se especializarem, elas vão acabar achando que tudo é raso. Sim. E isso é ignorância. Quando você... E assim, outro dia eu estava vendo um negócio que a gente ainda vai fazer um capítulo sobre isso, né? Que fala assim, quando você não conhece um assunto, você acha que ele é simples. Você só vai começar a entender o quão complexo é algo na hora em que você já dominar um pouco o assunto, né? Perfeito. Então, é muito importante você se aprofundar nas coisas. E a gente já vem falando disso em outros capítulos que são mais técnicos. O engenheiro da obra, ele é responsável por fazer aquilo lá acontecer. Se ele não sabe o que é aquilo lá, qual a chance dele fazer acontecer, né? Exato, exato. Então, a gente precisa ter domínio técnico, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, porque senão a gente vai perder muita coisa. Não, isso é o que eu acho legal de colocar nisso. É quase como assim, ó. Eu sempre digo que em algo tu tem que se aprofundar. Tu não precisa tentar se aprofundar em tudo. Ou se tu tá na dúvida do que tu vai se aprofundar, etc. Tu até pode dar um tempo mais de maturação para entender no que tu vai se aprofundar. E tu pode, nessa jornada, buscar ser um generalista, buscar ser raso. Mas em alguma coisa tu tem que ser profundo. Porque o jogo é diferente. Então, eu sempre digo isso para os nossos colegas, os engenheiros, arquitetos aqui. Cara, em algo, tu tem que ser foda. E no resto, tu pode ser raso. Porque na hora que descambar a profundidade da coisa, em alguma coisa tu tem que segurar bem o rojão. Porque se for nada, tu não consegue pegar essa têmpera de ter essa profundidade. E é quase que nenhum esporte, né? Eu sou um atleta e tal, mas tudo eu só começo do início. Não, tu tem que ter um esporte que tu foi bom naquilo, e aí quando tu conversar com outro esporte, tu vai entender desgaste físico, mental, articulação, alimentação, psicológico. Tu precisa em algo aprofundar. Se tu for leviano em tudo, a tendência é que tu não consiga ultrapassar muitos limites, muitas barreiras, né? Então, em algo tu tem que aprofundar. Não precisa ser em tudo,
né? Porque daí é outro mundo, mas Sim. nada não dá, né, moçada? E aí, galera, assim, a gente quer tentar fechar aqui dando uma visão otimista das coisas, né? Existem muitas tecnologias que estão surgindo e essa geração, que seria a Y ou principalmente a Z, ela vai dominar um mundo muito diferente. E a gente vive hoje uma realidade que vai ter que ser transformada. Então a gente ainda usa técnicas de construção bastante rudimentares, né? Se você olhar para o primeiro mundo, tem muita tecnologia que é aplicada. Você vê aqueles vídeos da China que o cara monta um prédio 3 meses, né? Quer dizer, a gente está muito longe ainda de tudo isso. Só que, para você conseguir fazer essas coisas do futuro, você tem que conhecer a base, né? Se você não tiver bons fundamentos, você não vai poder levar o mundo lá para... Não dá para chegar em Marte sem saber nada sobre foguetes, sobre tudo mais, né? Então, motor a combustão, né? Mas eu vou fazer Então você precisa dominar a técnica para poder avançar. A gente já tem acesso a um monte de coisas, o BIM, a realidade aumentada, essas maquetes eletrônicas em que você reconstrói o que já foi feito. Agora tem a história da internet das coisas, né? Daqui a pouco Sim. tudo vai estar muito tecnológico. Mas você tem que saber como é que é uma fundação, você tem que saber como se constroem as coisas para poder, com esse conhecimento, avançar, né? Excelente, excelente. Eu acho que isso é fundamental, cara. Não ter isso é garantia de insucesso. Tu tem que ter o olhar do passado para te poder olhar à frente, senão tu vai fazer alguma merda, de fato. Com certeza. Né? E a gente precisa também cobrar das universidades que ajustem seus currículos, né? A gente precisa que novas técnicas sejam melhor estudadas e toda essa questão dos soft skills e todas essas habilidades, elas têm que estar na ordem do dia, né? Não adianta a gente ficar só pensando nas técnicas convencionais, porque a gente não consegue desenvolver o que precisa ser desenvolvido sem ter outro tipo de conhecimento, né? Eu morro de medo desse tema, hein, cara? Porque, assim, às vezes a gente fala... Beleza, a gente brincou em vários episódios. Vamos tirar os dentes Gerber das pontes para falar sobre comunicação. Eu acho fantástico. Mas também, às vezes, eu sinto que algumas universidades caminham para... por que eu tenho que ter aula de geometria se ninguém mais faz nada à mão? Cara, não faz isso. Isso é uma base. Isso treina teu cérebro para enxergar coisas. E aí, quando tu vê, a gente fica um atrofiado mental, porque a gente não consegue enxergar. E aí vem as coisas que a gente já várias vezes discutiu, a dificuldade que os caras têm de ler uma forma e enxergar aquilo. Né? Mas tudo bem, o BIM te mostra, a gestão 4D, a realidade aumentada. Isso é o trabalho pronto. Mas e como é que tu desenvolve o trabalho, né? O pensar por trás disso. Então, algumas coisas eu fico acanhado de dizer, vamos só para tecnologia. Cara, acho que é musculatura, tem coisas que a gente precisa se desenvolver e é geometria básica. Tem que ter geometria, moçada. Não dá para tirar geometria, não. A construção do conhecimento precisa ter bases sólidas. Excelente. Então, é por aí que a gente tem que avançar. E contem com a gente para ajudar nessas bases. É isso aí. Não, questionem, perguntem. A gente comenta, traz aqui os assuntos que a gente entende relevante para dividir com todos. Mas tragam assuntos novos que eu tenho certeza que a gente vai conseguir montar materiais aí para buscar dividir o máximo de conhecimento com vocês e construir conhecimento, que é o nosso maior objetivo. Boa. Muito obrigado. Valeu. Valeu mais uma vez. Próxima. Até a próxima, galera. Valeu, Espero galera. ter Tchau, gostado. tchau.